Era uma noite abafada de novembro em 1995, quando minha vida mudou para sempre. Eu sou Jorge, fazendeiro há mais de 30 anos no interior do Brasil, em uma pequena cidade no interior de Minas Gerais. Como muitos, eu não acreditava em lendas, histórias de assombração ou qualquer coisa do tipo. Meu mundo girava em torno do trabalho duro na fazenda, e tudo o que eu queria era paz e uma colheita decente. Mas naquela noite, algo muito diferente aconteceu. Eu estava deitado em minha cama, tentando escapar do calor, quando fui acordado por um som estranho. Não era o uivo de algum lobo-guará ou o grito distante de um animal noturno. Era um som grave, quase metálico, algo que fez meu coração acelerar imediatamente. Levantei-me, preocupado, achando que algum animal selvagem poderia estar atacando as ovelhas e cabras que criava. Peguei minha lanterna e minha espingarda e saí da casa. O ar estava pesado, o céu coberto de nuvens, como se uma tempestade estivesse se formando. Ao me aproximar do curral, senti uma presença, algo além do comum. As ovelhas estavam agitadas, e o cheiro de medo no ar era quase palpável. Mas o que vi ao iluminar o curral com minha lanterna me fez congelar no lugar. Uma das minhas cabras estava caída no chão. Seus olhos abertos, mas sem vida. O mais assustador, porém, foi que não havia sinais de luta, nem sangue ao redor. Quando me aproximei, com a luz tremendo nas minhas mãos, vi que seu corpo estava completamente drenado de sangue. Não havia feridas visíveis além de 2 pequenos furos no pescoço. Era como se algo tivesse sugado cada gota de vida dela, deixando apenas uma casca vazia. Meu sangue gelou. Eu já havia ouvido rumores nos mercados e nas rodas de conversa da cidade sobre um tal de chupa-cabra. Fazendeiros falavam sobre ovelhas e cabras mortas em circunstâncias estranhas, sempre sem sangue, sempre sem explicação. Na época, eu achei que fosse bobagem, alguma história para assustar crianças. Mas agora, com a evidência diante dos meus olhos, não podia mais negar. Naquela noite, não dormi. Passei as horas seguintes patrulhando a fazenda, os ouvidos atentos a qualquer som. Mas tudo ficou quieto, quieto demais. Quando o sol finalmente começou a nascer, achei que talvez o pesadelo tivesse acabado. Eu estava errado. Na manhã seguinte, encontrei mais 3 cabras mortas, todas nas mesmas condições. Drenadas, com os mesmos furos no pescoço. A notícia se espalhou rapidamente pela cidade, e logo outros fazendeiros começaram a relatar casos semelhantes. Cada relato trazia mais medo, mais pânico. Os fazendeiros começaram a montar armadilhas e a vigiar suas propriedades com mais intensidade. Ninguém sabia o que era aquela criatura, mas todos tinham certeza de uma coisa, e não era um predador comum. Alguns diziam que era um animal selvagem, algo que nunca tínhamos visto antes. Outros falavam em alienígenas, criaturas vindas de outros planetas para caçar e se alimentar de nosso gado. Havia até aqueles que acreditavam que o chupa-cabra era algum tipo de experimento científico que havia escapado de controle, um monstro criado em laboratório. Mas a verdade é que ninguém sabia ao certo. O que sabíamos era o medo crescente. E eu, particularmente, sentia que algo mais estava por vir. Na terceira noite após o primeiro ataque, decidi não ficar mais apenas observando de longe. Coloquei armadilhas ao redor do curral e, dessa vez, fiquei de tocaia. A lua estava cheia, iluminando o pasto com uma luz fantasmagórica, e eu podia ouvir os sons habituais da noite, escrilos, o vento balançando as folhas, o farfalhar dos arbustos. Por horas, tudo permaneceu quieto. Então, pouco depois da meia-noite, ouvi algo diferente. Um ruído baixo, quase como um rosnado misturado com um grunhido metálico. Meus músculos se enrijeceram, e, com a espingarda em mãos, avancei lentamente em direção ao curral. O som parecia vir de lá, um som que não era deste mundo. Quando cheguei perto, o que vi fez meu coração parar. No meio do curral, entre minhas cabras, estava uma criatura que eu jamais tinha visto. Era pequena, não maior do que um cachorro grande, mas sua presença era intimidante. Seu corpo era coberto por pelos cinza escuros, e seus olhos, e aqueles olhos eram 2 esferas vermelhas brilhantes, como brasas. Suas garras eram afiadas como lâminas, e sua cauda curta se movia de forma errática. O mais perturbador era o longo focinho que se estendia de seu rosto, como uma agulha, curvado em direção às cabras que estavam deitadas ao seu redor, já inertes. Eu congelei, sem saber se deveria atirar ou fugir. A criatura levantou o focinho, sentindo minha presença, e seus olhos vermelhos se fixaram em mim. Um rosnado baixo e ameaçador encheu o ar, e naquele momento, senti um terror puro, algo que nunca havia experimentado antes.
Eu sabia que estava diante do chupa-cabra, a coisa das lendas, o pesadelo que havia assolado fazendas por toda a região. Sem pensar, puxei o gatilho. O som do disparo ecoou pela noite, mas a criatura foi rápida. Num piscar de olhos, desapareceu na escuridão, deixando para trás apenas o cheiro de metal e medo. Corri em sua direção, vasculhando cada canto, mas era como se ela tivesse se evaporado no ar. Não havia sinal de sangue, nem de pegadas, apenas o silêncio da noite que parecia zombar de mim. Naquela noite, mais 3 cabras morreram, todas drenadas, todas com os mesmos furos no pescoço. Os dias que se seguiram foram de puro desespero. As mortes continuaram, e não só na minha fazenda. Vizinhos relataram o mesmo: animais mortos, sangue drenado, olhos vermelhos na escuridão. As armadilhas nunca funcionaram, e aqueles que tentavam enfrentar a criatura sempre acabavam sendo perseguidos por ela, mas nunca capturavam. Então, como apareceu, o chupa-cabra desapareceu. Em 1997, os relatos começaram a diminuir, até que, eventualmente, cessaram. As mortes inexplicáveis pararam, e o mistério foi lentamente caindo no esquecimento. Mas, para aqueles de nós que viveram o terror, a memória nunca foi embora. Mesmo depois de tanto tempo, sempre que ouço um som estranho à noite, sinto um arrepio subir pela espinha. E me pergunto: o chupa-cabra realmente foi embora? Ou está apenas esperando o momento certo para voltar? Até hoje, ninguém conseguiu responder a essa pergunta. E honestamente, não sei se quero descobrir a resposta.